agora ministre a vida dele. E diga que Deus vai abençoá-lo poderosamente. Amém? Traga uma palavra sobre a vida dele agora. Ministre sobre a vida dele. E nós vamos orar uns pelos outros agora. Então eu queria que você, um homem com homem, uma mulher com uma mulher, nós vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nessa reunião e que tudo aquilo que Ele tem para fazer nessa noite, Ele faça com graça, com unção, com poder, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento e te louvamos, Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Abençoamos tudo aquilo que acontecerá aqui essa noite. Abençoamos a transmissão, a equipe do áudio, a equipe do som, a equipe da Rede Super, toda a equipe de diáconos, todos aqueles que estão envolvidos para que essa reunião aconteça e para que essa reunião leve o nome do Senhor conhecido e o Senhor seja engrandecido. Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então enche o nosso coração e abra o céu sobre esse lugar, Deus, para que possa chover bênçãos sem medida sobre as nossas vidas e a nossa história seja transformada pelo poder do Senhor que opera em nossas vidas. Libera, Senhor, libera palavras de cura, palavras de restauração, palavras de edificação, de transformação, porque cremos que o Senhor é um Deus que muda toda a nossa história. Então, Deus, enche o coração de fé, enche o coração agora de alegria e prepara cada coração para receber a boa semente da Tua palavra, que ela frutifique e permaneça. E que desde agora, cada um se entregue totalmente ao Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nossa vida. E nos leve a adorar ao Senhor de todo o coração, com um coração contrito e quebrantado, a qual o Senhor não desprezará, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Aleluia. Você já deu um oi aí para o irmão que está atrás de você? Apertou a mão dele? Que bom que você veio adorar o Senhor conosco. Estamos aqui reunidos no nome mais precioso que existe, o nome de Jesus. Nome sobre aquele a qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Você pode começar fazendo isso aí no seu lugar, fechar os seus olhos, colocar o seu pensamento no trono da graça do Senhor, lugar de onde flui graça, misericórdia e amor. Jesus, nós estamos aqui porque nós te amamos, queremos ouvir do Senhor palavras de vida. Fala ao nosso coração durante todo o louvor, ó Pai, durante a pregação. O nosso coração é teu, a nossa mente é tua, Jesus. Nós te amamos mais que tudo, Jesus. Estamos aqui porque te amamos, Deus, porque te amamos. Oh, é só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido, que estamos nós aqui. Você pode cantar mais uma vez só para te adorar. É só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte
nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora ela brilha e cada dia brilha mais. Oh, é só e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Oh, que estamos nós aqui. Jesus, será que as irmãs podem cantar? Jesus, os homens de Deus, Jesus, contemplamos e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, aquele véu que separava, o véu que não me deixava chegar bem pertinho do meu Senhor, que não me permitia um relacionamento com Ele. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado de cima a baixo, para que através do sangue de Jesus eu e você, queridos, nessa noite tivéssemos acesso à presença gloriosa de Deus. Oh, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora, agora e cada dia brilha mais. É só pra te adorar e fazer o teu nome elevando o mais alto, Deus, e te dar o louvor que é devido. Que estamos nós aqui só pra te adorar, é só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Que estamos nós aqui, estamos nós aqui, só pra adorar a Ele. Eu queria chamar aqui o meu amigo, posso falar meu amigo agora já? Meu amigo William Douglas, a gente se conheceu há um tempo e tem sido uma bênção. A
já ouvi algumas vezes, já o li, e eu sei que o que Deus tem feito na vida dele tem inspirado a nossa vida. E eu sei que assim é o nosso desejo, né? Como Lagoinha nós temos essa vocação de ser uma inspiração. E ele tem sido uma inspiração para nós, e eu sei que ele vai falar ao seu coração, porque Deus está na vida dele. Então nós vamos orar por ele agora. Eu queria que você estendesse suas mãos. Pai, nós pedimos graças sobre a vida do William. E também misericórdia. Porque sabemos que o Senhor é quem age, o Senhor é quem faz. E, ó Deus, tudo aquilo que ele tem se dedicado, que ele tem estudado, que ele tem aprendido, vem do Senhor. Mas nós também sabemos, ó Deus, que há um interesse, o esforço e o seu conhecimento aplicado, e o Senhor tem usado isso. Por isso, Deus, pedimos que nessa noite o Senhor use com poder, com graça, use o Senhor como um profeta, use, Senhor, a liberar palavras, ó Deus, que possam transformar vidas e mudar a história de cada irmão que está aqui hoje. Use o Senhor debaixo da cobertura do sangue de Jesus, e que seja o Senhor falando através dos seus lábios, em nome de Jesus. Amém. Estava no modelo Charles, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês podem se sentar. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui e falar que existem dois tipos de pessoas hoje aqui. E quando eu falo aqui nesse templo e aqui na televisão, online, no aplicativo, aonde alguém estiver participando dessa conversa, ainda que se valendo dos recursos da tecnologia, eu posso dizer que está aqui, estamos juntos. E dois tipos de pessoas estão aqui nesse momento. Algumas, o primeiro tipo, com astral alto, animadas, querendo alguma coisa e com otimismo. E temos um outro grupo de pessoas que são aqueles que estão aqui, estão participando dessa conversa, ou ligaram o seu computador, mas estão desanimados, mas estão tristes, talvez já tenham chorado no dia de hoje, estão se sentindo pequenos diante das dificuldades, ou não conseguem esquecer aquela besteira que fez e que está prejudicando sua vida até hoje, e está numa situação bastante desagradável. E eu gostaria que você olhasse para dentro de você e se perguntasse, vem cá, eu estou de astral alto ou eu estou de astral baixo nesse momento? Eu estou animado procurando algo novo para melhorar a minha vida, ou eu estou desanimado, angustiado, preocupado, amedrontado com as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, ou que eu tenho medo que venham a acontecer? Eu não sei qual é o seu caso, só você pode dizer. Mas eu sei que se você está aqui animado e veio participar dessa conversa buscando algum elemento, algum recurso, alguma ideia para melhorar a sua vida, para ter mais sucesso naquilo que é o seu objetivo, para conseguir o que é. Então, por exemplo, a gente tem aqui o pessoal do Carisma, que o objetivo é servir mais a Deus. Meus parabéns, que ótimo, beleza, ótimo, você veio buscar isso. Tem o do Bom Samaritano, que é dar uma virada na sua vida, ótimo. Tem o pessoal do CRI, que são os empreendedores, os empresários. Cada um tem um objetivo aqui, mas eu sei que tem alguns aqui que o objetivo é fazer concurso. Alguns aqui o objetivo é achar finalmente a sua amada ou seu amado. Outros é vencer uma doença. Eu não sei qual é o seu objetivo. Mas se você está de alto astral, está aqui, eu quero te dizer que você vai sair daqui com a informação que você quer. E eu preciso que depois você entre lá no Facebook e me diga se eu me equivoquei ou não. Você vai falar assim, William, eu estava lá, eu assisti, ou eu assisti no templo, eu assisti pela televisão, eu assisti pelo aplicativo, e você estava certo. Agora, veja, eu sei que eu estou certo. Porque o que eu vou falar aqui, eu já testei bastante, funciona. O que eu preciso é que as outras pessoas que vão entrar lá saibam que deu certo para você também.
Isso é importante, você dá esse depoimento. E olha, você não precisa sequer acreditar em mim, você pode duvidar de mim. Você pode falar assim, não acredito nesse cara. E aí você vai pegar alguma das ideias que eu vou te passar hoje e você vai testar. Eu aceito que você duvide de mim. Aliás, eu estou muito acostumado às pessoas duvidarem de mim. Não faz mal nenhum alguém duvidar de você. Você duvida de mim e testa, mas com uma condição. Depois que você testar e funcionar, você vai entrar lá no site ou no Facebook e vai dizer, olha, William, eu desconfiei de você e eu testei só para provar que você estava errado, mas funcionou. Que eu amo coisas que funcionam, eu gosto de coisas que funcionam. Mas isso é para quem está com astral alto, está animado. E para quem está desanimado, o que eu diria? Eu diria que eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que essa coisa que aconteceu, que você está frustrado, não tem mais conserto, já aconteceu, o passado não volta. Não adianta chorar pelo leite derramado. Já perdeu o dinheiro, já quebrou a empresa, já perdeu o concurso, já falou o que não devia. Essa é a má notícia, você não vai consertar o passado. Mas tem a boa notícia, aliás, tem duas. A primeira é que você pode aprender com o passado, aprender com o erro, e que o futuro ainda não aconteceu. Pode parecer uma coisa assim meio óbvia, mas olha, tem gente aqui que está sofrendo por um futuro que ainda não aconteceu. Quem aqui está sofrendo pensando em coisas terríveis que podem acontecer? Levanta a mão. Gente, vamos parar com isso, ainda nem aconteceu. Pelo menos você espera acontecer. Ok? Pelo menos você espera acontecer. A boa notícia é que o futuro ainda não aconteceu. Nós ainda temos o poder de mudar o futuro. Estamos falando aqui da eleição, estamos em época de eleição. Você tem o poder de influenciar o governo. Vamos parar de falar mal do governo e mudar o governo. Escolher o governo. Dizer quem vai ser o governo. Que aí, se a gente for falar mal, a gente está falando mal da gente, que é a gente que votou. Trabalhe o futuro. Prepare o futuro. Agora, se você está de bom ou de mau humor, feliz ou triste, eu tenho uma boa notícia para te dar. A sua vida pode melhorar a partir de hoje. E se você está esperando que eu venha aqui dizer que eu tenho uma profecia, que eu recebi do trono dos céus uma notícia de que sua vida vai melhorar, lamento informar. Não foi assim que aconteceu. Se você veio aqui receber uma bênção ou sair daqui mais feliz do que entrou e tal, lamento, eu não trabalho nesse ramo. E eu estou aqui querendo mexer com você. Eu trabalho no ramo que diz o seguinte, você veio aqui ou ligou a televisão para tentar melhorar a sua vida. Eu espero que você queira melhorar a sua vida. Se você não quer melhorar a sua vida, você tem que procurar um psiquiatra e falar, doutor, eu me amo, mas não sou correspondido. Eu espero que você queira melhorar a sua vida. Mas não estou dizendo outra pessoa, eu sei trabalhar do seguinte jeito, eu vou dizer coisas que você pode fazer que a sua vida vai mudar. Eu não vou vir aqui colocar a mão na sua cabeça, você vai receber, vai sair, a sua vida vai melhorar. Não funciona, pelo menos comigo não funciona assim. O que eu posso fazer é dizer, olha, se você fizer isso, isso, isso e isso, a sua vida vai melhorar. E eu trabalho com algumas coisas. Eu sou um sujeito estudioso, eu sou um nerd, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu sou juiz, eu gosto de prova. O homem da capa preta, gosta de prova. E eu procuro as provas. E o que eu vou falar aqui que pode melhorar a sua vida são coisas que eu estudei, que eu pesquisei, que eu conferi, que eu vivi, que eu observei e que podem melhorar a sua. Por exemplo, as pessoas todas querem ser mais felizes. Todo mundo quer ser feliz. E eu ouço muita pessoa dizer assim, não, todo mundo tem o direito de ser feliz. Não sei disso não. Ou então, se todo mundo tem o direito de ser feliz, então
pelo visto, esse direito não está sendo respeitado. Porque eu conheço um monte de gente muito triste, muito infeliz. O que eu acredito é que todo mundo tem o direito de buscar a felicidade. Você pode buscar a sua felicidade. E durante muito tempo, por exemplo, a psicologia ficou procurando entender a depressão, a síndrome do pânico, a síndrome de burnout, a tristeza e tratar essa tristeza. Mas, de repente, apareceram alguns psicólogos que falaram assim, não, nós estamos pelo caminho errado. O que nós temos que procurar é quem é feliz e ver quem é feliz, o que essa pessoa faz. E, a partir disso, vamos imitar as coisas que quem é feliz faz para ver se funciona. Em vez de enfrentar a tristeza, eles passaram a criar, ou buscar criar felicidade. E eles começaram a pesquisar, mais de 5.000 pesquisas, mais de 200.000 pessoas pesquisadas, eles chegaram à conclusão de que pessoas felizes têm pouca relação com o que acontece. Eles encontraram pessoas em situações difíceis e felizes e pessoas em situações favoráveis e infelizes. Eles descobriram que se você amanhã ficar rico, ou se amanhã você ficar paraplégico, em 2 anos você vai voltar ao normal, ao seu nível médio de felicidade. Uma tragédia vai afetar a sua felicidade durante algum tempo, depois você volta ao normal. Uma notícia boa vai afetar a sua felicidade, depois você volta ao normal. Mas você quer saber o que realmente afeta a felicidade? O que afeta a felicidade, segundo a ciência, são 5 coisas que você pode fazer que vão aumentar a sua felicidade. Claro, eu posso falar aqui do ponto de vista espiritual aumentar a felicidade. Mas aí é o papo religioso que eu não vou ter no começo da nossa conversa. O papo de religião eu vou ter na segunda metade. Se alguém quiser, levanta a mão aí, eu falo como que ser feliz do ponto de vista da religião. Mas, do ponto de vista dos estudos da psicologia, feliz é quem anda com gente feliz. Se você começar a andar com gente feliz, você vai ficar mais feliz. Felicidade pega, gente. É um vírus. Felicidade pega. E, tristeza também pega. Pega ou não pega? Então, não estou dizendo para você evitar a pessoa infeliz. Você pode até ajudá-la, mas você tem que andar com gente feliz. Nem que seja por interesse. O sujeito é um cara feliz, ele não está nem aí se você está por interesse, ele é tão feliz que ele vai ficar feliz de você estar do lado, vai acabar te contagiando e você vai ficar mais feliz. Ande com gente feliz. Segundo, seja otimista. Pessoas otimistas vivem mais, têm menos doença, têm menos depressão. Quem acredita num futuro melhor, tem um futuro melhor. Aí você fala assim, não, mas enquanto não mudar nada na minha vida, eu não posso ficar otimista. Você não sabe como eu estou sofrendo, William. Bem, você me desculpe, mas você está agindo como Tomé, que diz, eu preciso ver para crer. No entanto, se eu for ler a Bíblia, eu vou ver que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Mas se eu não quiser citar a Bíblia, para alguém aqui que não goste muito desse livro, eu vou citar a física quântica. Na física quântica, primeiro você crê para depois a coisa acontecer. Eu vou citar o Steve Jobs. Eu estou aqui com um iPhone. Primeiro o Steve Jobs acreditou no iPhone dentro da cabeça dele, para depois aparecer o iPhone. Nós estamos aqui com luz elétrica. Primeiro, o Thomas Edison acreditou na luz elétrica para depois acontecer a luz elétrica. Na verdade, é preciso crer para ver. Então, você que veio aqui para tentar melhorar de vida, eu estou dizendo para você, olha, você quer que a sua vida melhore? Sim ou não? Sim. Então, você precisa acreditar que a sua vida vai melhorar. Se você não acredita, não vai acontecer. Aí você vai falar, William, eu acredito, está resolvido? Não, claro que não. Acreditar é o primeiro passo, mas não resolve. E eu vim aqui dar o serviço completo. Eu vim aqui dar a receita completa. Tem receita para ser feliz? Segundo a psicologia positiva, tem. Você anda com gente feliz, você seja otimista, você aprenda a lidar com o que pode e o que não pode. Tem muita gente que fica sofrendo, pensando em tudo que não tem, pensando em tudo que nunca vai ter. E essas pessoas normalmente são infelizes,
Por outro lado, existem pessoas que focam mais naquilo que têm e naquilo que podem ter, e vão trabalhar pelo que podem ter, e essas pessoas são mais felizes. Se você separar em grupos, você vai ver que quem aproveita o que tem é mais feliz do que quem aproveita quem fica reclamando do que não tem, ou seja, não aproveita nada. E eu pergunto para você, você é das pessoas que aproveitam o que tem ou que fica reclamando do que não tem? Vamos ver. Quem aqui está mais para reclamar do que não tem? Levanta a mão. Que bom. Gente, mentir para mim é crime. Além de pecado, tá? Eu não sei se você vai se resolver com a justiça divina ou a dos homens, mas não minta. Quem aqui é um reclamão e confessa que é um reclamão? Levanta a mão. Quem aqui que fica murmurando o tempo todo? Então, é para você que eu estou falando. Você vai ser menos feliz do que a pessoa que vê o que tem. Mas ainda tem outra coisa. Pessoas generosas são mais felizes. As pesquisas mostram que as pessoas generosas vivem mais, adoecem menos, têm menos depressão. Eu acabei de saber aqui que vai se recolher brinquedo para os filhos dos presidiários. Por que você não vai na sua casa e vê aquele brinquedo que ninguém mais está usando? Ou por que você vai numa loja e não compra alguns brinquedos e doa? Eu tenho certeza que você vai sentir que o que eu estou falando funciona. Mas pessoas felizes ainda têm outra característica. Elas sempre trabalham, elas pensam, elas vivem, elas lutam por algo que é maior do que elas. Elas não estão focadas no próprio umbigo. 3 homens estavam numa construção na França, em Paris. E os 3 ganhavam a mesma coisa, os 3 faziam a mesma coisa, e foram perguntar para eles o que eles estavam fazendo. O primeiro respondeu: eu estou aqui sendo explorado por um capitalista safado. O segundo disse: eu estou aqui alimentando os meus filhos. Qual dos 2 é mais feliz? Você sabe que é o segundo. Mas aí ainda tem o terceiro. O terceiro disse o seguinte: estou aqui construindo o castelo mais bonito da França. Esse trabalhava para algo muito maior do que ele, o segundo já algo relativamente maior do que ele. Já trabalhava para mais do que só para o seu próprio umbigo. Qual deles é o mais feliz? Qual que acorda mais feliz, que vai trabalhar mais feliz, que volta mais feliz? Aquele que está trabalhando para algo maior do que ele. E isso você pode fazer. Não tem nada a ver com salário. Então, para começar essa conversa, eu quis começar dizendo o seguinte: olha para dentro de você e vê se você está aqui, feliz ou triste, alto astral ou baixo astral. Próximo passo, te dei uma lista, se você não conseguiu anotar, depois está lá no meu Facebook, página William Douglas, você entra lá, está anotada essas 5 coisas, depois você pode conferir, que era o que você estava pensando, você não estava pensando em conferir se era isso mesmo? Pois é, eu leio mente, eu acabei de ver, por isso que eu soube. Inclusive as pessoas que estão discordando, desconfiando que eu não leio, eu estou lendo isso também. Vamos lá. Estamos aqui para melhorar a sua vida. Dei 5 coisas que você pode fazer, essas 5 coisas durante 3 meses. Ao final de 3 meses você vai mandar um e-mail para mim, ou vai vir aqui na igreja e vai dizer assim: olha, coloquei isso em prática e esse negócio funciona. Ok? Está fechado o acordo? Vamos lá, próximo passo. Eu disse que tem 2 tipos de pessoas, e eu vou dizer para você agora que tem 2 formas de você melhorar a sua vida. Tem 2 formas das coisas que você quer acontecerem, dos seus objetivos se realizarem. Seja o concurso, seja a profissão, seja o regime, seja aquela obra que você quer fazer, seja a sua empresa. Primeira forma, você melhora a sua vida através do seu próprio trabalho, do seu esforço, da sua inteligência, da sua capacidade. E a segunda forma pela qual você pode melhorar a sua vida é através do trabalho de Deus, da ajuda divina,
do trabalho miraculoso de Deus. E como eu falo para muita gente que não é cristã, que não é religiosa, que não acredita em Deus, ou que até acredita, mas que não gosta de religião, eu sempre começo pela parte laica e depois vou para a parte religiosa. Então, essa conversa, eu vou começar, é o seguinte: se você não acredita em Deus, mas quer melhorar de vida, é possível. Tanto que a gente vê gente melhorando de vida sem ir na igreja, sem acreditar em Deus, sem servir a Deus. Por quê? Porque eles trabalham, porque eles estudam, porque eles se esforçam. Alguns até se esforçam do jeito errado. Tanto dentro de igreja quanto fora de igreja, tem gente que para enriquecer rouba o outro, furta o outro, desvia dinheiro, recebe dinheiro de licitação por fora, superfatura a obra. E esse tipo de bandidagem a gente tem tanto dentro de igreja quanto fora de igreja, é da raça humana. Não é um privilégio nem de ateu nem de teísta. Gente boa e ruim tem tudo quanto é canto. O que eu quero dizer para você é, se você quer melhorar de vida, você pode usar o seu trabalho ou você pode usar o trabalho de Deus. Quem prefere usar o seu trabalho? Levanta a mão. Tá, 4 pessoas. Quem prefere usar o trabalho de Deus? Levanta a mão. Claro, né? Muito melhor deixar outro trabalhar pela gente, não é verdade? Gente, olha só, eu já vivi isso que você acabou de falar. Eu queria passar em concurso, eu via sendo reprovado, eu orava, gente. Eu jejuava. Eu tinha fé. Eu era um homem de fé, eu tinha certeza que na hora da prova eu ia orar, e porque sou dizimista, porque sou frequentador da igreja, porque sou salvo, porque sou de Jesus, porque cantava no coro de adolescente, que Deus iria me abençoar e me retornar a minha fidelidade, o céu ia se abrir em glória, o arcanjo Miguel, montado numa carruagem de fogo, sairia do arcano, daria um cavalo de pau do lado da minha carteira e falaria: filho, o gabarito. E eu viraria, pegaria o gabarito e valeu, Miguel, anjo protetor do povo do Senhor, valeu, aí eu copiava. E eu tenho certeza que tem gente que está esperando um milagre mais ou menos parecido aqui, a hora de levantar a mão é agora. Quem é que está esperando uma dessa? Olha lá, um monte, gente. Eu sei, eu vivi, eu sei como é que é. Eu também cometi esse pecado. Gente, isso é nepotismo. Deus é contra o nepotismo. Aliás, Deus, a única coisa que fez com o filho foi mandar para a cruz. Então, para Deus, o nepotismo é invertido. O filho serve mais. Para muita gente, o filho não tem que trabalhar. Deus é diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: eu sou considerado o guru dos concursos, o maior especialista do tema, e não é nem nada difícil, porque eu escrevi o primeiro livro sobre o assunto, então bem razoável que eu seja considerado o maior especialista. E o que eu quero dizer é que Deus não vai mandar gabarito. Ele manda um juiz federal, uma autoridade, um especialista, um professor universitário, para dizer para você que não é por aí que ele vai trabalhar, não. Você vai ter que estudar. Você vai ter que fazer o exercício. Você vai ter que ser reprovado até você conseguir chegar lá, para aprender a fazer as coisas. Esse é o recado que eu tenho para te dar. Deus usou um juiz federal como garoto de recado para você hoje. Olha só como é que você está bem com o Todo-Poderoso. Ele não mandou qualquer um para te dizer isso, mas ele te mandou alguém para te dizer isso. Você tem que estudar. Que negócio é esse? Por quê? Deus não faz o sol nascer sobre os justos e injustos? Por que ele vai fazer o concurso só para você? Porque você é filho dele? Deus ama justos e injustos. Deus faz a chuva cair sobre todos. O concurso é para todo mundo, não é para você não, é para todo mundo. Então, o que eu quero dizer é, tem 2 formas de você chegar lá, no sucesso, na realização. Uma é o seu trabalho, outra é o trabalho de Deus. Você quer saber que eu acho que você está muito errado, meu irmão? Você que está me assistindo e que levantou a mão, não, eu vou confiar no trabalho de Deus. Por que você não trabalha também? Por que você não fala assim, não, eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, eu vou dar o meu melhor e vou contar com a ajuda de Deus.
Esse que é o negócio, meu irmão. Entendeu a diferença? Então, se você estava contando com o trabalho de Deus, eu hoje, nessa posição de profeta, que é a posição que eu estou aqui, é o cargo que eu estou exercendo no momento, eu quero dizer o seguinte: Deus quer que você faça a sua parte. Deus não quer você ali numa rede falando, por que Deus demora tanto a mandar a minha mansão? Para com isso. E digo mais, desafio você a dizer que eu estou biblicamente errado. Você pode discutir comigo. É para isso que eu tenho Facebook, Twitter, e-mail, para você chegar e falar, olha, biblicamente você está errado. Eu não estou, porque eu estudo a Bíblia. Vamos lá. Vamos começar com como você consegue sucesso com o seu trabalho, depois a gente parte para o trabalho de Deus. Pode ser? A minha proposta é, se você não quer a ajuda de Deus, vá só com o seu trabalho e boa sorte, eu vou te ensinar como fazer isso. Se você quer a ajuda de Deus, eu vou te falar, faça a sua parte. Vou te dar um exemplo agora. Você tem o sujeito, tem muito crente que persegue ateu, que fica falando mal de ateu, aborrecendo o ateu. Parece que quer convencer que existe o céu, fazendo da vida do ateu um inferno. É por exclusão. 2 pessoas são médicos na cidade. Um irmãozinho da igreja, que ora, que é uma maravilha, que canta, você sente no céu, e é médico, mas não estuda. De cada 10 que ele opera, mata 9. Mas tem o ateu que é médico também, só que o ateu obedece à Bíblia. Ele não gosta de Deus, ele não gosta da Bíblia, mas ele obedece à Bíblia sem saber, porque a Bíblia manda estudar. A Bíblia manda buscar o conhecimento, a Bíblia manda dominar a ciência. A Bíblia manda ser perito no que faz, a Bíblia manda ser excelente, ser brilhante. Trabalhar com dedicação, fazer o seu melhor, a Bíblia manda isso tudo. E esse ateu, embora não acredite em Deus, não lê a Bíblia, não é que ele estuda, não é que ele se dedica. Aí o seu filho está precisando de operar, e aí esse ateu, de cada 10 que ele opera, ele cura 11. Para quem que você entrega o seu filho para operar? Para aquele servo do Senhor, ou você entrega para o ateu? Você entrega para aquele que é mais obediente à Bíblia, que é o sujeito que estudou, e pede para o irmãozinho da igreja orar. Vamos atacar com os 2 lados, não é verdade? O que eu quero dizer para você é que você ser servo do Senhor, e eu estou falando aqui para um monte de gente que é servo do Senhor, faz uma diferença tremenda. Eu sei que faz, mas o que você não pode é ficar parado nisso e não fazer a sua parte. Eu vim aqui dizer, vamos ter sucesso em sociedade com Deus. Na sociedade, os sócios, cada um faz a sua parte. Será que você tem sido um bom sócio de Deus? Ou você é o sócio vagabundo que não faz nada, quer que o outro sócio faça tudo para a empresa crescer? O que eu preciso te dizer é, vamos começar por partes. Primeiro, você que está aqui, que quer melhorar de vida. Independente de você acreditar ou não em Deus, eu preciso te informar que a Bíblia é o melhor manual de sucesso que já foi escrito. Funciona para você ir para o céu, para você encontrar Jesus, mas se você não está pensando nisso, você está pensando em melhorar na profissão, em criar a sua empresa, em passar no concurso, em melhorar seus relacionamentos, em virar um bom orador, em virar um bom administrador, a Bíblia te ensina. Pode ensinar você que não é crente. É um livro de sabedoria. É o livro mais traduzido, é o livro mais citado, é o livro mais perseguido. É o único livro que você acha em qualquer livraria. O que eu estou dizendo para você é, você quer crescer? Aceita o conselho do tio William, que é um profissional também no mundo secular. Eu cresci muito seguindo a Bíblia. Eu cresci muito seguindo a palavra. Eu queria passar em concurso e queria passar, mas aí eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado no concurso para oficial de justiça, fui reprovado no concurso para promotor de justiça, fui reprovado no concurso para defensor público, depois fui reprovado de novo no concurso para defensor público e depois fui reprovado no concurso para juiz de direito. Meu Deus, que fracassado que está falando hoje, quem que trouxeram aqui?
Mas olha, espera, aí eu estudei 1 ano e meio, com todas as minhas forças, fui lá, fiz o concurso para juiz de direito, e aí, finalmente, eu fui reprovado de novo. Além disso, várias garotas que eu quis namorar não me deram bola. E olha só, quando eu fui sendo reprovado, eu falei, quer saber, não aguento mais isso. É muita pressão, é muita matéria, é muita injustiça, é muito adiamento, é muito tudo. Estou fora. Vou tomar conta das fazendas de minha mãe, eu vou tomar conta da metalúrgica de papai, que eu não aguento mais esse negócio. O problema, gente, é que mamãe não tinha fazendas e meu pai não tem uma metalúrgica. Nunca perdoei papai por isso. Então, se eu fiquei estudando para concurso, foi por mera falta de alternativa. E aí acabei passando. Passei em primeiro para delegado de polícia, primeiro lugar para delegado de polícia, primeiro lugar para defensor público, primeiro lugar para juiz de direito, quarto colocado para professor da UF, quinto colocado para analista judiciário do TRF e oitavo colocado no concurso para juiz federal. Cargo que eu exerço hoje é onde eu sou primeiro colocado em produtividade na minha cidade. O que eu quero te dizer? A mesma pessoa que colecionou derrotas, depois colecionou vitórias. E se você está aqui e você tem colecionado derrotas, eu quero dizer para você que você pode colecionar vitórias. A sua vida pode mudar, a sua história pode mudar, a sua saúde pode mudar, o seu casamento pode mudar, o seu concurso pode mudar, a sua empresa pode mudar, tudo pode mudar, desde que você não seja louco. Porque o Einstein, Albert Einstein, um dos maiores cientistas da história da humanidade, diz que loucura é o quê? É a pessoa querer um resultado diferente, sem fazer nada de diferente do que sempre fez. Então, se você quer melhorar de vida, quer mudar a sua realidade, você precisa fazer alguma coisa diferente. Eu vou dizer algumas coisas que você pode fazer de diferente. Ok? Então, você vai fazer coisas diferentes. Isso vai melhorar a sua vida. E a gente está aqui para melhorar a sua vida. Faz parte do trabalho cristão melhorar a vida. É por isso que tem essa reunião aqui e várias reuniões, que a gente tem que melhorar a vida do sujeito. A gente tem que melhorar a vida das pessoas. Como é que você melhora a vida de uma pessoa? Com o trabalho dela ou com o trabalho de Deus? Eu gosto de trabalhar com as duas formas e estou falando do seu trabalho. Quando você fala de ter sucesso, se aplicam leis. Por exemplo, a gente tem a lei da gravidade. Se você sair daqui, subir no prédio e pular, sem paraquedas, sem nada, você vai cair lá embaixo, vai morrer e acabou o seu sucesso. Concorda comigo? Você concorda que a pessoa precisa conhecer a lei da gravidade para ser um sucesso? Pelo menos para não morrer? Sim ou não? Tem a lei da gravidade, não tem nada a ver com religião. A lei da gravidade vai dizer que se você subir no prédio e pular, você vai cair lá embaixo. Você pode não conhecer a lei da gravidade, você pode não concordar com a lei da gravidade, mas simplesmente, se você desrespeitar, a lei da gravidade vai derrubar você. Mas a gente tem outras leis. A gente tem a lei da semeadura. Tem um monte de gente que está aqui e está semeando reprovação, não estuda, só semeia reprovação. Tem gente aqui que quer emagrecer, mas continua semeando comida dentro do corpo. Está com um celeiro cheio, próspero, uma prosperidade enorme, e continua jogando semente. Pá, semente está gostosa? Joga ali semente. Você tem que parar de semear. O que eu vim dizer é, existem leis que se aplicam. E aí o que aconteceu comigo? Eu tinha sido reprovado várias vezes, depois fui aprovado várias vezes. E quando eu fui aprovado, primeiro, só para você entender, quando eu estava sendo reprovado, eu procurava quem já tinha passado e pedia socorro, me ajuda a passar em concurso. E as pessoas que já tinham passado, muito solidárias, respondiam o seguinte: se vira, dá seu jeito. O cara levantava e falava assim: faz o que eu fiz, vai estudar. E foi o que eu fiz, foi estudar. Afinal de contas, mamãe não tinha fazendas, papai não tinha metalúrgica, eu tinha que dar meu jeito. E aí eu passei, quando eu passei em vários concursos em primeiro lugar, começaram a me procurar e perguntar a mesma coisa. Como é que faz para passar, William Douglas? E eu poderia seguir o conselho que eu recebi do mundo, eu poderia seguir o que me ensinou o mundo,
Mas como eu tinha sido criado na igreja, obrigado, eu ia obrigado na igreja, meus pais me obrigavam, eu lia a Bíblia obrigado, tudo obrigado. Só que ainda que obrigado, entrou o conhecimento. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Pecado não é só fazer coisa feia, pecado é principalmente deixar de fazer coisa bonita quando você pode fazer uma coisa bonita. E a Bíblia diz, trate o outro como gostaria de ser tratado, palavras de Jesus, trate o outro como gostaria de ser tratado. E eu sabia exatamente como um candidato reprovado queria ser tratado. Ele queria alguém que ensinasse a estudar, ensinasse a se organizar, ensinasse a fazer prova, a ficar calma, não ter branco na hora da prova. O que eu fiz? Eu comecei a ensinar para as pessoas. Começou a dar fila na 4ª Vara Federal de Niterói. Por quê? Porque ninguém fazia isso, ninguém tinha tempo para o fracassado, ninguém tinha tempo para alguém que não tinha tido sucesso. E eu tinha por causa da minha formação bíblica. E aí, aplicando a Bíblia na minha vida pessoal, em algo que não tem nada a ver com religião, que não precisa ser religioso para aplicar, eu comecei a tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. E aí deu fila, deu trabalho, gastou meu tempo. Não foi fácil, mas eu estava disposto a servir. E porque estava disposto a servir, algumas coisas aconteceram. Eu não conseguia mais trabalhar. Aí eu desenvolvi um método. O que eu fiz? Vou pegar tudo que eu sei sobre como passar em concurso, vou botar num livro. Quem quiser ler o livro, eu só tiro as dúvidas depois. É o que eu recomendo a vocês. Vocês querem passar em concurso? Leia meu livro, se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail. Simples. Mas naquela época eu não tinha um livro. Eu escrevi o livro, eu levei para um monte de editoras o livro pronto, e as editoras recusaram o livro, ninguém quis publicar o livro. As 5 editoras, os especialistas, disseram, isso aqui não vai vender. Mas a Bíblia fala que a gente deve testar, que a gente deve fazer pesquisa. E o que eu fiz? Eu falei, vou testar. Eu imprimi o livro, tirei 20 cópias, encadernei, dei para 20 pessoas, todo mundo adorou o livro. O que eu descobri? Que o problema não era o livro, o problema era as editoras. Mas a Bíblia, olha só, o terceiro conceito bíblico. O primeiro é, trate o outro como gostaria de ser tratado. O segundo é, feedback, assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O terceiro é, o valente que conquista as vitórias. Só quem se arrisca conquista as vitórias. Só quem está disposto a ouvir o não pode ganhar o sim. Até porque o não é um sim à espera de ser conquistado. O que acontece? Eu chego e falo assim, eu vou criar a minha editora, apresento meu livro para mim e aí eu publico meu livro. Foi o que eu fiz, criei minha editora, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei publicando, aprovando e publicando meu livro, que é esse livro que está aqui. Como passar em provas e concursos, um livro que não ia vender e que já vendeu mais de 200 mil exemplares. Eu moro em cima desse livro. O apartamento que eu moro, eu comprei com o dinheiro que eu ganhei com esse livro. Esse livro é legal, não é? Não. Eu moro em cima da Bíblia, que é o livro que me ensinou a escrever esse livro. Foi por causa da Bíblia que eu não agi como as pessoas normalmente agiam. Foi por causa da Bíblia que eu agi diferente. E eu estou vindo aqui dizer isso, você pode fazer, quer acredite em Deus ou não. Trate o próximo como gostaria de ser tratado. Faça pesquisa de opinião. Tenha coragem, arrisque-se. E se não der certo, vai lá e tenta de novo. Gente, se você está vencendo, e tem gente aqui que está vencendo, toma cuidado, porque você pode começar a perder. Exemplo, seleção brasileira. 7-1 por quê? Porque achou que porque venceu lá atrás vai vencer agora, não é assim? Mas o inverso, eu já falei, é verdade, se você está perdendo, você pode consertar e começar a ganhar. Se o teu assunto é concurso, eu quero dizer que tem o livro à sua disposição, que tem uma palestra à sua disposição, mas eu sei que tem gente que achou que o livro é grosso. Eu acho que você devia ficar feliz do livro ser grosso, porque é mais dica. Mas como eu amo o próximo, eu fiz o resumo também. Isso é amor ao próximo, fazer o resumo. Aliás, por amor ao próximo, também tem esse livro disponível gratuitamente para download. Mas não, esse não é sobre como passar em concurso, gente. Isso é como lidar com o lado emocional, quando está triste, angustiado, partes da Bíblia
que falam sobre esses assuntos. Tem alguns artigos meus e tal. Você entra no meu site, williamdouglas.com.br, William com W de Wonderful, com 2 L's, com M de maravilhoso. Você entra lá e você coloca, e você tem acesso gratuito ao livro. Aí você fala, mas William, por que você está dando palestra de graça, livro de graça? Porque a Bíblia fala para eu caminhar a milha extra, fazer mais do que obrigação. É uma outra lei bíblica do sucesso. Mas se a gente vai falar de leis do sucesso, eu quero dizer que existe esse livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. E aí você fala assim, eu vou ter que comprar o livro? Não, você só compra se você quiser. Eu estou falando isso aqui para você saber que existe e que tem uma palestra gratuita, vou repetir, uma palestra gratuita sobre as 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Para você que está aqui e quer ter sucesso, já sabe que eu e o Rubens Teixeira, que é doutor em economia e que é mestre em energia nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia, nós dois reunimos, nós dois somos cristãos, nós dois somos leitores da Bíblia, nós dois chegamos onde chegamos por causa da Bíblia, por obedecer à Bíblia, e a gente escreveu um livro com tudo que a Bíblia fala sobre como ter sucesso, mas coisa que serve para qualquer um. Você pode dar para um ateu e falar, olha, isso funciona. A lista das leis está disponível gratuitamente na internet. É só você bater 25 leis bíblicas, William Douglas, você vai achar. A palestra sobre as leis está disponível para você assistir se você quiser continuar essa conversa. Daqui a pouco termina essa conversa. Ela tem limite de tempo, mas você pode continuar para a sua empresa, para o seu concurso. Então vamos lá, williamdouglas.com.br/cortesias. Tem uma palestra só sobre como passar em concurso para os concurseiros que estão aqui. 1h40 ensinando a passar em concurso. Você que tem uma empresa ou que quer crescer na empresa ou que quer ser promovido, alguma coisa, é só assistir a palestra. Tem duas, tem uma para crente, é a versão cristã, e outra para não crente, é a versão laica. Você escolhe a que você se sentir mais à vontade. Mas eu queria ler para você algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia fala que agir com sabedoria segura o sucesso. E a Bíblia é um livro de sabedoria. Então, se você ler a Bíblia e seguir, isso vai assegurar o seu sucesso. Ah, é ganhar dinheiro? Não, também é ganhar dinheiro. Mas é sucesso na família, sucesso na saúde, sucesso no casamento, sucesso na empresa, sucesso na vida espiritual. O sucesso que você quiser, a Bíblia ensina. Agora, foi lido aqui, Josué. Segue a Bíblia que você vai ser bem sucedido, vai prosperar. Mas eu quero ler para você, por exemplo, tem uma lei que é para rico, para você que é empresário. Isso está em 1 Timóteo 6, 17 e 18, você não precisa anotar os versículos se não quiser, porque estão todos eles disponíveis gratuitamente na internet. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, que enriqueçam em boas obras, que repartam de boa mente, que sejam comunicáveis. Olha que lindo, gente. Rico não ser arrogante, não colocar a sua esperança na riqueza. Isso evita que ele dê um tiro na cabeça na crise de 29, como tantos fizeram. Isso evita que ele se suicida quando a empresa está quebrando. Isso evita que ele se suicide quando ele está na crise de 2008. E uma pesquisa feita no século passado, que os 500 homens mais ricos do século passado, todos eles já tinham quebrado pelo menos uma vez. Então, se tem um rico que coloca a sua esperança na riqueza, a empresa quebra, ele pode dar um tiro na cabeça. Mas se ele não dá o tiro na cabeça e continua trabalhando, ele tem muito mais chance de ter sucesso. Então, a Bíblia está protegendo você. Quando a Bíblia fala para o rico ser generoso, a Bíblia está ensinando o rico a ser feliz. Porque as pesquisas científicas mostram que quem é generoso é mais feliz. E a gente sabe que quem mais toma remédio tarja preta, percentualmente falando, são os ricos. Então, a Bíblia está protegendo o rico. Mas tem mais. A Bíblia fala o seguinte, Abacuque 2:2, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O pessoal diz que a Bíblia é um livro obsoleto. Gente, a Bíblia fala do outdoor 2.500 anos antes do marketing. Isso aqui é o outdoor. Escreve a visão sobre tábuas bem grandes para que possa ler quem passa correndo. Isso é o outdoor. Mas a Bíblia fala, escreve a visão,
Qual é a sua visão? O que você chegou hoje aqui nessa conversa e que você quer? Escreve a visão, uma visão grande. Lá na quarta vara eu chamei os meus funcionários e falei, vamos fazer essa vara funcionar? Vamos fazer as pessoas que caírem aqui ficarem felizes? Vamos fazer justiça? Vamos ter orgulho de ser servidores? Vamos para casa e dormir o sono dos justos porque a gente atendeu todo mundo bem? É uma visão grande e as pessoas seguem uma visão grande. Vamos mudar o mundo? É uma visão grande. Qualquer visão grande as pessoas seguem. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Você tem que escrever a sua visão. Eu quero isso, 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 isso. É o primeiro passo. Querer é o primeiro passo. Qual é a sua visão? A minha mulher tinha uma visão para o nosso casamento. A gente estava no meio de uma discussão e ela falou, você sabe como é que eu quero que seja o meu casamento? Uma propaganda de margarina. Lindo, igual propaganda de margarina. Aí eu falei, isso não existe, isso é marketing, isso é propaganda. E eu não acreditei na visão. Mas teve um dia que a gente estava lá e ela estava me tratando mal, e eu falei, poxa, se ela fosse a mulher da propaganda de margarina, ela ia me tratar melhor. Aí eu parei para pensar, na próxima vez que discutiu, eu já mandei. Eu falei, olha, você não quer propaganda de margarina? Por que você está me tratando assim? Aí eu já sabia que ela ia falar, eu trabalho com júri, né? Eu já sabia qual ia ser a resposta do outro lado. Ela falou assim, mas você vai ter que me tratar também. Só que eu achei que valia a pena. Eu ia ter que ser melhor, mas ela também ia ser melhor. E aí eu aceitei, a nossa visão para o casamento é propaganda de margarina. Tem dia que fica difícil, tem dia que voa margarina no outro. Mas a cada dia que vai passando, nós estamos mais próximos dessa visão, porque há uma visão. O barco que não sabe para onde vai não pode ser beneficiado por nenhum vento. Você tem que saber o que você quer. Eu quero passar no concurso, ou eu quero casar, ou eu quero montar empresa, ou eu quero servir ao Senhor, ou eu quero fazer o regime. Escreva a sua visão. Tem uma visão grande. Mas tem outras coisas legais. Por exemplo, você planejar, Provérbios 21, 5. Por exemplo, você fazer tudo o que vier às tuas mãos com capricho, não fazer serviço lambão. Por exemplo, ir trabalhar sem ficar reclamando, fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. A pior coisa que tem é trabalhar com alguém reclamando do lado. Você já trabalhou com alguém reclamando do lado? É insuportável, não é? E quem que é aqui que é o reclamão do lado? A Bíblia fala isso, a Bíblia fala para descansar, ter o sábado, para ser honesto. A Bíblia fala para tratar o próximo como gostaria de ser tratado, eu já te disse aqui. A Bíblia fala para você dividir lucro, está lá em Provérbios 27, 18. Ou seja, a Bíblia está cheia de conselhos ótimos para alguém que quer tocar a vida profissional, mas que serve em casamento também, que serve na sua casa, que serve na sua igreja. Sucesso é sucesso e acabou. Muito bem. Mas isso, meus amores, eu estou falando... tem outra lei do farelo. Não ande em má companhia. Concurseiro tem que andar com concurseiro. Gente que quer melhorar na vida com gente que quer melhorar na vida. Gente que quer coisa séria com gente que quer coisa séria. Aí você fala assim, isso é coisa de religião? Não, você pega o Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo, um dos 5 mais ricos, e ele fala, não se faz bons negócios com pessoas ruins. Mas Paulo já dizia isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas, gente, veja só, tudo que eu falei até agora, tudo, serve para qualquer pessoa, seja crente ou não crente. E você já sabe que a Bíblia diz quem é que honra o pai. O que diz que vai obedecer e não obedece, ou o que diz que não vai obedecer, mas se arrepende e obedece. Quem é que honra o pai? O que obedece. Tem um monte de gente lá fora que não serve o pai, que não entra numa igreja, mas que estuda, que trabalha, que planeja, que faz as coisas com dedicação, e esses vão receber as promessas bíblicas para dedicação. O homem perito é que vai subir, diz Provérbios 22, 29. O que eu estou vindo avisar você é, Deus vai cumprir a palavra dele, e ele diz que quem sobe na vida é quem estuda, é quem trabalha, é quem é honesto, é quem faz esse trabalho com capricho. Se você não está fazendo isso, você é filho, mas é filho desobediente. E vai receber as consequências da desobediência, assim como quem pula do prédio cai lá embaixo. E Deus não quer isso, Deus quer o seu sucesso, mas é para isso que Ele manda
nesse momento, o William aqui para dizer: meu filho, você vai ter sucesso se você obedecer a minha palavra. Para de ficar deixando tudo na mão de Deus. Deus quer que você faça a sua parte. É isso que eu vim aqui dizer para você. Deus quer sociedade. O homem é o maior empreendimento de Deus no universo. Você faz parte desse empreendimento. Deus quer entrar na sua vida, quer fazer diferença na sua história, mas Ele já mandou o roteiro. Você só tem que ler o roteiro. Mas isso tudo veja bem, isso tudo é algo que funciona para o ateu. É só obedecer. Agora eu vou falar sobre o que não funciona, o que só vai funcionar para quem tem fé. Ok? O que funciona só para quem tem fé? É a ideia da sociedade com Deus. E aí, meu amigo, primeira coisa, você tem que ter fé. Mas fé nem sempre é acreditar, fé é obedecer. O apóstolo Pedro, quando foi fazer a pescaria, Jesus falou: vamos pescar, e ele falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira, o mar não está para peixe, mas já que és tu que estás mandando, vou lançar a rede. Você pode não acreditar, mas obedece, isso é fé. A segunda coisa, a lei do jardim. O que diz a lei do jardim? Então veja, eu citei várias leis que servem para todo mundo, as leis bíblicas de sucesso. Você tem uma palestra de graça sobre isso para aprofundar se você quiser. E eu estou citando leis que funcionam para quem acredita que tem um Deus lá em cima, como é meu caso. E aí eu tenho que avisar você que, embora eu trabalhe com trabalho, embora eu trabalhe com dedicação, com estudo, Deus já curou doenças na minha filha, que a ciência não podia curar. Deus já mudou o nome do meu filho. Estava escolhido o nome do meu filho, eu escolhi, minha mulher cedeu, e 2 dias depois um profeta chega para ela e fala: você vai ficar grávida, Deus vai mandar um menino, vai ter olho azul, e o nome vai ser bíblico, o nome dele vai ser Lucas. O nome que ela queria. E aí ela vem falar comigo chorando, achando que eu mudei de ideia, e eu falei assim: que isso? Chamei o profeta falou comigo, a mesma coisa. Eu falei: pô Deus, tu me dá autoridade, a mulher obedece, olha só, já é um milagre, o Senhor vem e passa por cima. Mas ao mesmo tempo eu falei: pô Senhor, que lindo o Senhor honrar a postura da minha mulher, que lindo você se preocupar com o nome do meu filho. Eu já estive levando o tombo de um muro, veio uma mão, me pegou e me colocou no muro. Aí você vai falar assim: esse cara é louco. Tá, ou você me acha louco, ou você acha que eu estou te contando algo que aconteceu na minha vida. Eu já tive endividado, porque apesar da minha inteligência eu fiz besteira, e Deus teve misericórdia de mim, e me mandou o dinheiro, do nada. Então, se por um lado eu estou dizendo que tem que estudar, que tem que trabalhar, que tem que ter disciplina, que tem que fazer, eu também estou dizendo que Deus várias vezes foi muito além dos meus merecimentos. Deus fez milagre mesmo. O primeiro deles é a salvação. Então veja, a primeira coisa é você obedecer a Bíblia, a segunda coisa é você receber o milagre. Milagre existe, milagre acontece, Deus muda as realidades. Mas eu fui pesquisar quando é que Deus faz milagre. Eu queria deixar para você essas dicas. Eu procurei na Bíblia de fora a fora sempre que Deus fez milagre, eu fui anotando. Eu falo: se eu fizer o que aconteceu antes do milagre, como Deus não muda, se eu fizer as mesmas coisas, Deus vai fazer milagre também. Entenderam a ideia? E a Bíblia ensina quando é que Deus faz milagre. Primeiro, vamos lá. Primeiro, a lei da fé. Fé às vezes é acreditar, fé às vezes é obedecer. 2, a lei do jardim. Você tem que florescer onde você está plantado. Jeremias disse, quando o povo estava indo para a escravidão: trabalhe para o bem da cidade, pois se a cidade estiver bem, vocês estarão bem. A palavra que Deus tem para você é: você pode estar reclamando da tua casa, do teu bairro, da tua igreja, você pode estar reclamando da tua empresa, você pode estar reclamando da sua família. A palavra que Deus dá para quem acredita em Deus é: trabalhe para o bem do lugar aonde você está. Deus fala para você ser sal e luz aonde você está, e foi assim que José aprendeu a ser ministro, e foi assim que Moisés aprendeu a libertar o povo. Então talvez você esteja num lugar que você está reclamando, murmurando, mas na verdade Deus colocou lá para você aprender.
Você, de repente, não está crescendo porque você quer ser fiel no muito antes de ser fiel no pouco. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele quer mudar você. Vou repetir, você está orando para Deus mudar as circunstâncias, Deus não muda as circunstâncias porque Ele está querendo mudar você. Ele quer que você aprenda alguma coisa, Ele quer que você se conserte, Ele quer que você pare de semear coisa errada, porque tem gente aqui que está semeando porcaria, e está colhendo porcaria e está reclamando que Deus esqueceu. Deus não esqueceu. Deus diz, semeia aquilo que você quer colher, e você está semeando o contrário. Deus não vai entrar para consertar isso, Ele já te deu orientação. Vamos lá, você quer milagre? Eu vou te dizer quando que Deus faz milagre. Deus diz claramente que quando você ajuda o pobre, Ele faz milagre para você. Lá, para o ateu, para o não religioso, para quem não quer papo com Deus, eu falo, distribui lucro do que sobra. Mas para você que é cristão, você que é comprometido com o reino, eu tenho que dizer o seguinte: felizes são aqueles que ajudam os necessitados, o Senhor o ajudará quando estiver em dificuldade. Salmo 41:1. Quantos necessitados você ajudou essa semana, este mês, este ano? João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho para salvar o mundo. Todo mundo conhece, mas 1 João 3,16 diz que assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos outros. Você está dando a sua vida por quem? Isaías 58 diz o seguinte: se você tirar a opressão, a falsidade, se você com renúncia própria, ou seja, perdendo do seu, você ajudar os necessitados, Deus vai te guiar, vai satisfazer os seus desejos e vai fortalecer os seus ossos, e no meio da crise você vai ser sustentado. Você quer ser sustentado, você quer saúde, mas Deus diz, esse milagre eu faço quando você tira do seu e dá para o necessitado. E o necessitado não é só o pobre que está lá na comunidade carente. O rico, que acha que ser rico faz dele melhor do que os outros, o rico que está deprimido, o rico que está sem salvação, também é pobre do ponto de vista da Bíblia. Você tem que ajudar o rico também. O que eu quero dizer para você? Nas minhas pesquisas sobre como Deus faz milagre, eu descobri que tem 4 coisas que Deus faz milagre. Deus não se aguenta e Ele vai e faz milagre. Primeiro, Deus faz milagre quando o servo está trabalhando. Deus já fez milagre para preguiçoso? Já, mas é raro. Moisés estava cuidando do rebanho do sogro quando Deus apareceu na sarça ardente. Eliseu estava arando a terra quando foi chamado pelo profeta Elias. Davi pastoreava as ovelhas de seu pai quando Samuel mandou chamá-lo. Pedro estava lavando a rede depois de uma noite que não pescou nada, mas ia pescar de novo. Então eu vou trabalhar. O jeitão de Deus é Ele ver alguém trabalhando, Ele ajuda esse sujeito. É só ler a Bíblia, gente. É ler a Bíblia. Eu não estou inventando nada. Vai trabalhar que Deus ajuda. Deus faz mais milagre para quem está trabalhando. Eu vou trabalhar. Quer ver mais coisa que Deus faz? Deus faz mais milagre para quem ora. Quantos cegos havia na porta de Jericó? Um monte. Mas só um gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes você tem orado e falado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E olha só, pede alto, visão alta. Porque eu conheço gente que é mal educado, por exemplo, e se Jesus fala o que tu queres, como Jesus falou para o cego, ia falar assim: ué, o cego é o Senhor? Está vendo não? Mas tem gente aqui que é mal educada assim com o marido, com a esposa. Ou então o cego pede baixo. Jesus chega para o cego e fala: o que tu queres? Ele: eu quero um cão guia. Tu para de pedir baixo. Pensa alto, visão grande. Alguém que passa correndo tem que ver a sua visão. Para de pensar pequeno. O cego falou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ver. E ele viu. Outra coisa que Deus não se contém, faz milagre, quando você está ajudando o outro. Acabei de ler o versículo para você. E quarta coisa que Deus faz milagre. Você está querendo receber milagre? Faz essas coisas. Deus procura quem está obedecendo a sua palavra. Olha o que Jesus disse: se alguém me amar, vai guardar a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada,
e nos manifestaremos a Ele. Você quer ver a Shekinah de Deus? Quer ver a manifestação de Deus? Eu vou te dizer como é que você faz isso. Obedece à Bíblia. Você que é adúltero, para de adulterar. Você que fica desejando a mulher do trabalho e fazendo mais elogio para a mulher do trabalho do que para a sua, para. Você, mulher que se arruma mais para o patrão do que para o seu marido, para. Você que está na pornografia na internet, para. Você que está desviando dinheiro na empresa, para. Você que está falando mal dos outros, para. Você que está chamando seu irmão de tolo, e isso é um homicídio, para. Você que está se drogando, você que está colocando dinheiro na frente de Deus, para. Você que furta, para. E aí você vai ver a manifestação de Deus. Agora, e com isso eu termino. Eu tenho que, antes de terminar, dizer que tem 3 tipos de milagre. Eu vou pedir já prepararem o PowerPoint para eu encerrar. Tem 3 tipos de milagre, gente. 3 tipos de milagre. Tem um milagre que Deus faz. Por exemplo, salvação. Só Ele faz. Abrir mar vermelho. Ele que fez. Agora, tem um milagre que é o homem que faz. A Ellen Keller era surda e muda, mas ela teve uma professora chamada Anne Sullivan, que educou, e a Ellen Keller, cega e surda, foi a primeira pessoa a se formar em curso superior de arte. Por quê? Porque teve uma professora que não estava preocupada com quanto ganhava, mas estava preocupada em mudar a vida da sua aluna, e fez um milagre. Doutor Hollywood, vocês conhecem o Doutor Hollywood? Quem conhece o Doutor Hollywood? Doutor Hollywood só é Doutor Hollywood porque um casal adotou uma criança pobre no Brasil, é o Doutor Hollywood, um brasileiro adotado por americano. Eles fizeram um milagre. E quer saber o Doutor Hollywood? Ele diz que é dizimista. Quer saber o Doutor Hollywood? Ele fala, eu já fiz mais de 10 mil operações e eu nunca morreu ninguém. Doutor Hollywood, aquele malucão, na entrevista dele, ele vem e fala assim, eu oro antes das minhas operações e eu sei que porque eu oro, nunca morreu ninguém. O Doutor Hollywood está dando testemunho de ser dizimista e de que a oração funciona. E você? Mas esse é um milagre que o homem faz. Tem o milagre, com ele eu vou terminar, é o milagre que você faz, que você se transforma. 10 mandamentos. Eu tenho um livro só sobre os 10 mandamentos. E uma palestra de graça para você só sobre os 10 mandamentos. Por exemplo, quando Deus fala não cobice, Deus não está falando para você o que Deus quer. Deus quer que você vá viver a sua vida. Deus quer que você pare de reclamar porque Ele é bom para os outros. Deus é bom para todo mundo. Quando Ele fala para você não adulterar, Ele quer que você invista no seu casamento. Quando Ele fala para você guardar o sábado, Ele quer que você administre o seu tempo. Quando Ele fala para não matar, Ele fala para você cuidar da sua saúde, parar de fugir do médico, como você tem fugido. Parar de comer igual um louco, que você tem comido. Deus, quando fala nos 10 mandamentos, são desafios para libertar você de uma vida pequena. Quer falar sobre isso? Por favor, veja o vídeo gratuito no site. Mas vamos lá, vamos botar as telas aí. Esse rapaz, Nick Vujicic, está aí, um homem bonito e sorridente. Espera aí, vai devagar com essa tela. Pode pular, pula. Está aí. Imagina qual o futuro que se espera de uma criança sem braços e sem pernas. E ele dizia, não vou casar, não vou ter filho, não vou ter trabalho, vou ser um inválido. E ele pedia a Deus um milagre. Sabe qual é o milagre que ele pedia a Deus? Para ele acordar com braços e com pernas. E eu sei que tem gente aqui pedindo um monte de milagre. E Deus faz milagre. Eu já vi Deus fazer um monte de milagre difícil. Mas o Nick não recebeu um milagre, como talvez você não receba o seu. E o Nick entendeu que ele era para se transformar no milagre. O Nick disse, eu não vou receber o milagre, eu vou ser o milagre. Um homem que deixa de ser arrogante, adúltero, falso, ladrão, uma mulher que se submete ao marido, que cuida da família, uma mulher que deixa de fazer coisa errada, um profissional que deixa de ser preguiçoso. Gente, isso é milagre. É um milagre que você se transforma quando você fala assim, Deus, eu quero ser diferente. Deus, eu vou seguir os 10 mandamentos. Deus, eu vou seguir tua palavra. Deus, eu vou ser uma pessoa generosa. O mão de vaca que pega as coisas que não está usando e ajuda o próximo, isso é um milagre, mas é um milagre que você se transforma. Você pode pedir a Deus, Deus me ajuda a ser um milagre. Bota lá o Nick. Olha lá. Porque ele resolveu ser milagre, ele nada. Está aí, alegre, pulando a piscina. Próxima.
Ele surfa, sem braço, sem perna, mas surfa. Eu não surfo. Eu queria surfar. E ele surfa. Olha só que lindo isso. Essa moça, uma moça crente, perdeu o braço, ela é surfista, e um tubarão atacou e ela perdeu o braço. E ela passou muito tempo reclamando que Deus tinha deixado o tubarão levar o braço dela. Até o dia em que ela parou de reclamar que o tubarão levou o braço e começou a agradecer que o tubarão só levou o braço. E isso é uma das coisas que eu comecei nessa conversa. Você tem que parar de reclamar do que você não tem. Você tem que começar a agradecer e louvar a Deus pelo que tem. Para de reclamar que o tubarão levou o braço. Começa a louvar a Deus porque o tubarão só levou o braço. Você está aí, está vivo. Pode ter levado o marido, pode ter levado o filho, pode ter levado a empresa, pode ter levado um monte de coisa, mas você está aí, você ficou nessa cadeira, você ficou aí. Você tem a maior parte do que você precisa. Você tem o suficiente. Para de reclamar do que você não tem, para de ficar olhando para o cara do lado, para de cobiçar a vida dos outros. Vai viver sua vida, é o que Deus diz para você no 10º mandamento. Vai viver sua vida, foi o que esse rapaz fez. Pode pular a próxima tela. Olha lá, eu acho o máximo, eu sou palestrante, né? Qual palestrante não fica feliz com um público desse tamanho? E quer saber, esse homem veio aqui, vocês sabem disso, ele veio aqui a BH, eu peguei avião no Rio, para vir assistir o cara, porque ele é o cara. E eu olhava, eu olhei ele com respeito de homem, tipo assim, macho alfa para macho alfa. Mas, pô, esse cara é o cara. Mas por quê? Porque ele falou, eu vou ser o milagre. Pode pular. Ele tem 2 livros, você tem que ler esses livros deles. Vida sem limites, se eu consigo ser feliz, por que você não consegue? É a pergunta dele. O outro, imparável. O poder da fé em ação. É fé, mais ação. Fé, mais trabalho. Fé, mais obediência. Fé, mais serviço. Você vai longe. Pode pular. Uau! Nasceu um garoto igual a ele, gente. Ele, o Nick, nasceu na Austrália, numa família de classe média, teve acesso à medicina. Esse garoto nasceu no México, numa família pobre. Só que porque o Nick foi o milagre, quando esse garoto nasceu, procuraram o Nick. E o Nick falou, agora eu sei porque eu vim assim para ajudar o Daniel. Quem foi que pecou para você ser cego? Teus pais ou você? Jesus responde, nenhum nem outro. Ele veio cego para que através dele se manifeste a glória de Deus. Por que um homem nasce sem braço e sem perna? Você pode buscar explicação, mas uma coisa eu sei, através dele se manifesta a glória de Deus. E ele falou, eu vou ajudar esse garoto. E ele sustentou o garoto, e ele ensinou a família a lidar com o garoto, e ele ensinou o garoto a nadar. E um dos melhores dias do Nick foi quando o Daniel falou, olha pai, olha mãe, eu nado igual o Nick. Gente, eu sou concurseiro, fui reprovado em vários concursos. A cada reprovação, Deus estava me preparando para, através da minha experiência, da minha vida, eu poder ajudar outros, como ajudei um aqui que já citou, tem vários. Deus usa as minhas dores para que eu me transforme em agente do reino, para que eu me transforme em sócio de Deus no resgate das pessoas, na transformação da sociedade, nas pessoas ficarem mais felizes, nas pessoas crescerem, mas isso através da fé e do trabalho, não é ficar sentado orando, esperando que Deus faça tudo. Deus quer sócios, Deus precisa de parceiro. Deus diz que os céus são deles, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. E eu entendo isso porque eu vi a minha sogra fazendo bolo com a minha filha. E a minha avó é muito boa, a minha sogra é muito boa fazendo bolo. Bolo e filha, ótima fazendo. A minha filha de 3 anos só atrapalhava o bolo. Mas eu vi a minha sogra rindo, feliz, porque ela estava fazendo bolo com a neta. Deus, quando entregou para a gente o planeta Terra e o cristianismo e ajudar o próximo, Deus fala assim, olha, eles vão bagunçar tudo, mas eu quero fazer isso com os meus filhos. Se você erra, Deus ainda fala, olha, eu quero fazer esse bolo com você. Se você peca, Ele fala, apesar disso eu quero fazer com você, eu não quero fazer sozinho.
E olha só, eu sei ajudar quem fez direito, eu sei ajudar quem quer fazer palestra, eu sei ajudar quem quer escrever livro, eu sei ajudar quem quer passar em concurso. Mas tem alguém aqui que sabe ajudar quem já usou tóxico? Eu não sei, eu não posso ir, eu não conheço, eu não sei, mas alguém aqui sabe. Ajudar uma mulher que o marido traiu, eu não sei, nunca tive marido, eu sou do século passado, eu sou crente. O que você passou na sua vida que Deus vai usar você para ajudar o próximo? Bota aí o negócio do Nick. E o Nick casou com uma moça linda, aliás, o Nick é um homem lindo. E pode botar a próxima. O filho do Nick. Gente, Deus já fez alguns milagres, como por exemplo salvar a gente sem a gente ter feito nada, sem merecer. Deus faz outros milagres Ele mesmo direto, mas Deus gosta mesmo de fazer milagre através da gente, é em parceria, em sociedade com seus filhos. O milagre de tirar a prostituta da rua, de tirar o mendigo da rua, de tirar o rico do egoísmo, de tirar o rico da arrogância, de tirar o político e o governante da corrupção. É Deus que faz esse milagre, mas junto com o homem. O que eu vim te convidar hoje? Ter sucesso com o seu trabalho, mas ter sucesso também com Deus. Mas entendendo que Deus quer você para fazer milagres nessa cidade, nesse país, nesse planeta. Deus não vai fazer sozinho. E o primeiro passo para você ser um agente de milagre é você deixar Deus fazer milagre na tua vida. É você falar, Jesus, entra na minha vida, Jesus, perdoa o meu pecado. É você virar para Deus e falar, Deus, eu vou começar a seguir os 10 mandamentos, Deus, eu vou começar a ajudar o próximo, Deus, eu vou começar a ler a Bíblia todo dia, de manhã e de noite, como fala Salmo 1, como fala Josué 1. E aí eu te garanto, vai começar a acontecer milagre. Eu, por exemplo, eu venho pedindo um milagre há muito tempo, que Deus pare o tempo, porque eu falo muito, e eu sempre passo do meu limite de tempo. Deus ainda não fez esse milagre, Ele não para o tempo para mim. Já parou para alguns na Bíblia, já parou, mas para mim eu ainda não levei essa. E o meu tempo já acabou. Mas eu quero dizer para você que essa conversa continua, se você quiser, no site, através dos vídeos gratuitos, dos textos gratuitos, artigos gratuitos, do livro, se você quiser, mas principalmente, essa conversa continua na Bíblia, que é o livro. Esse que é o livro, esse é indispensável, esse você tem que ter um, esse você tem que ler todo dia. E nesse livro, Deuteronômio 8, 17 e 18 diz, quando você conquistar as coisas, não diga, a força do meu braço conquistou estas riquezas. Diga, o Senhor deu força ao meu braço. Quem criou a ideia dos juizados especiais federais na Justiça Federal fui eu. Eu sou juiz federal, sou professor universitário, sou mestre em Direito, sou presidente de bancas examinadoras, tenho mais de 40 livros publicados, sou doutor honoris causa pela Escola da Advocacia, sou professor da EMERGE, da EPGE, da Fundação Getúlio Vargas, já estive 2 vezes no Jô, 3 vezes no Fantástico, já falei em todos os estados do país, já falei para mais de 1.600.000 pessoas, já vendi mais de 900 mil livros, meus livros já chegaram em primeiro lugar nas listas da Revista Veja, da Folha de São Paulo, da Você S.A., do Valor Econômico. O meu livro, esse, sobre as leis bíblicas de sucesso, foi um dos 10 mais vendidos de 2013. E tudo isso não foi a força do meu braço, foi o Senhor dando força ao meu braço. O Senhor dando força ao meu braço. Deus vai dar força ao seu braço, mas Deus quer que o seu braço entre nessa briga. E se você quer saber por que eu me acho um sucesso, não é por causa desse currículo, ele até ajuda, é útil, mas eu me considero um sucesso porque eu estou em paz com Deus, porque eu aceitei o perdão de Jesus, que é gratuito e que eu não podia conseguir resolver. Quando minha filha esteve doente com uma doença incurável, quem resolveu foi Jesus. Não foi meu QI nem meus livros, porque eu acredito em milagre. E se você quer saber que eu sou um sucesso, é porque eu estou em paz com Deus,
eu estou tentando servir a Deus, eu estou tentando fazer os meus milagres. E você pode ter certeza, se eu não sou um mero exercente da minha natureza, de homem pecador, promíscuo, egoísta, competitivo, individualista, se eu não exerço isso, é pela misericórdia de Deus, que através de Jesus tem feito milagres na minha vida, e por isso eu sou um pai melhor, um marido melhor, um juiz melhor. E Deus está chamando você hoje para isso, para você abandonar a sua natureza e, pedindo ajuda ao Espírito Santo, falar: eu vou aceitar Jesus, eu vou estar em paz com Deus, e eu vou ser um milagre, porque eu vou ler a palavra e praticar a palavra, e eu te garanto que quando você for um milagre, os milagres de Deus vão acontecer na sua vida, e você vai ser instrumento do milagre na vida dos outros. Vamos orar? Vamos orar? Obrigado. Gente, eu passei muito meu tempo, eu quero pedir desculpas a vocês e dizer que eu estou muito honrado de vir aqui na Lagoinha, bater papo com tanta gente boa e estar do lado de tanta gente boa, entre eles Charlão, essa grande figura da República e do cristianismo. Muito obrigado. Obrigado, William. Os livros dele, você pode encontrar os livros dele ali na Tenda da Bênção. Que eu fiquei sabendo, tem todos os livros dele, que Deus continua abençoando. E eu queria te convidar a ficar de pé. E talvez certamente tudo isso que entrou no seu coração, tudo isso que pode mudar a sua história, eu creio nisso, mas tem uma decisão que precisa acontecer para que a sua vida comece a mudar. Tudo isso nós experimentamos e Deus faz milagres, Ele muda a nossa história. Deus muda por completo e muda tudo, mas tem uma decisão, e a Bíblia sempre fala muito dessa decisão, e ela é pública. É o ato da gente ter a coragem de enfrentar, às vezes, a nossa própria dificuldade e dizer: Senhor, eu quero que a minha vida seja tua. Eu quero que a minha vida seja tua. Eu quero que a minha vida seja totalmente sua, para que o Senhor possa fazer exatamente isso e ela seja transformada. Então eu queria que você colocasse as suas duas mãos no seu coração. E nós vamos orar, e você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, eu quero a minha vida transformada. E eu reconheço, Senhor, que somente o Senhor pode transformá-la. E eu entrego a minha vida totalmente a Ti, agora. E eu que me desviei e andei por caminhos longes, eu volto e eu quero novamente estar contigo em Sua presença, em nome de Jesus. De olhos fechados, eu queria ver você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que estava longe e sentiu e foi além do sentimento. Tenha convicção de que Deus está falando com você e Deus quer mudar a sua história. Eu queria que você levantasse sua mão. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Eu queria agora publicamente que você viesse aqui à frente. É o primeiro passo para mudar a sua história. Venha aqui à frente que nós vamos orar por você. Nós vamos anotar o seu nome. Cuidar para que esse momento não fique só agora, mas que ele seja a cada dia mais intenso na sua vida. Venha aqui à frente, sai do seu lugar. Se tem alguém aí do seu lado que você viu levantar a mão, traga essa pessoa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode vir aqui, eu queria que os pastores que estão aqui ajudassem. Esse é o melhor momento e maior momento de mudança na sua história. Se de repente você ainda está aí no seu lugar e tem algo dizendo assim: eu preciso ir lá, eu quero ir lá, eu não consigo. Vem, dá tempo. Não hesite em entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele mude a sua história, transforme a sua história e faça da sua história
uma história de sucesso. Tem muita gente vindo ali ainda. Vem, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, num passo de fé, sabendo que Deus é poderoso para transformar, para fazer da sua vida o que Ele fez na vida do William, para fazer da sua vida o que Ele fez na nossa história. Porque Deus é poderoso para isso. Hoje é uma segunda-feira e essa é a oportunidade que você tem. É o agora. É o agora. Vem, pode vir. Queria que vocês chegassem bem aqui à frente. Pode chegar aqui para frente. E nós queremos orar. Tem pessoas chegando ainda. E eu queria que você está no seu lugar, levante as suas mãos. Nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos pedir a Deus que os abençoe, que dê graça e que a vida deles seja completamente transformada. Pai, nós agradecemos por essa noite, por ser uma noite de salvação, de transformação. Nós agradecemos por cada vida de precioso irmão, dessa preciosa irmã, de cada irmão, cada filho do Senhor que se rende ao Senhor agora. E pedimos, Deus, que o Senhor guarde os seus corações, que essa semente que cai em boa terra agora possa florescer, possa frutificar e dar frutos, e que cada um deles desfrute de uma transformação na sua história, e a vida deles sejam a cada dia mais impactadas pela presença do Senhor. Nós abençoamos essas vidas, pedimos que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, das mãos do inimigo, e que nenhum mal lhes toque, e que eles sejam fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu quero que você vire agora e veja que tem pessoas que amam você, que estão aqui para te ajudar e que são uma família junto com você. Cortou. E olha, vocês vão descer agora acompanhando ali aquele jovem bonito ali, ó, de camisa lilás, e eles vão anotar o nome e dar um presente para vocês. Amém, irmãos? É bom quando Deus fala conosco, né? 10 horas a lei do silêncio, a gente tem que obedecer à lei, né? Mas nós podemos orar e receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe e que é tão desafiadora ao nosso coração. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso para fazer se cumprir em nossa história a palavra que o Senhor nos deu essa noite. Que o Senhor abençoe cada um, que cada um debaixo da graça e o favor do Senhor, que, ó Deus, através daquilo que só o Espírito Santo de Deus, do Senhor, pode fazer em nossa vida, e, ó Deus, com as poderosas bênçãos que só podem vir do Senhor, que o Senhor abençoe a semana de cada um, que o Senhor, ó Deus, dê a melhor semana da história de cada um, e que a palavra frutifique na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, os livros do William Douglas estão ali. Nós temos na próxima semana aqui na capela o CRI, o culto CRI, e lá embaixo no tabernáculo, o nosso culto Bons Samaritanos. Obrigado aos irmãos do Carisma, obrigado a você, empresário, empreendedor. E olha, o pastor Eduardo está ali, eu sei que tem muitas vagas de emprego para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.